tanto para o cavalo quanto para o cavaleiro, é fundamental, viu? O bom desempenho do animal, seja para esporte, trabalho, lazer, depende em grande parte do ajuste correto das selas. E sobre este assunto eu vou falar agora com a médica veterinária e quiropraxista de cavalos, né? A Luli Krashmer. Oi, Luli, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pedro, tudo bem? Tudo. Vamos falar então sobre essa questão da sela, né? É muito importante a gente falar como selar corretamente o animal, não só pela questão do desempenho do cavalo, mas também pelo bem-estar também deste animal, né? Isso aí. Uma das coisas que a gente comenta aí que a gente quer trazer para educar as pessoas, os cavaleiros, as pessoas que convivem com os animais, é que o sapato do tenista é assim como a sela para o cavalo e cavaleiro. A gente precisa ter um conforto para que esses animais eles possam trabalhar e ter um bem-estar, para que a gente tenha qualidade de vida, performance, e é isso que a gente preza quando a gente escolhe uma sela, quando a gente pede para uma pessoa ter uma sela adequada para os bichos. Agora, em relação ao cavaleiro, né? A gente sabe que existe aí um trabalho, né, em conjunto, né? O animal e o homem tem que estar ali em consonância para ver como é que vai ser o desempenho, seja numa prova ou até mesmo no andar, né? No campo, na lida ali, né? Com o gado, enfim, tem que ter esse acordo entre os dois. Agora, como é que é para o cavaleiro, né? De que forma ele tem que fazer essa montaria, essa selagem? A gente estava acompanhando até algumas imagens agora há pouco, né? Que existe uma forma correta, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco mais dessa forma correta de você colocar sela, né? Quais os pontos quem, né, vai ali montar, né, no cavalo tem que levar em consideração. A gente tem que levar no animal algumas considerações importantes, né? Uma das coisas fáceis, assim, para todo mundo acompanhar, na imagem aqui aparece, a gente precisa ter um túnel, a gente precisa ter o que a gente chama de calha. Esse espaço entre a coluna do cavalo e a sela precisa existir para o cavalo conseguir se movimentar de uma forma adequada. E todos os jeitos de se colocar a sela em cima do cavalo, elas têm um fundo anatômico, né? Não colocar muito para frente para não machucar as espáduas, que são os ombros dos cavalos, não colocar para trás demais, sela grande demais, para a gente não machucar a parte lombar do cavalo. Então, são vários pequenos detalhes que a gente considera aqui para a saúde e o bem-estar. E para o cavaleiro, como você bem comentou, também existem algumas indicações. O cavaleiro tem que servir na sela, né? Uma sela muito grande ou muito pequena pode trazer alterações na saúde do cavaleiro. Dores na coluna, dores no joelho, dores na pelve, infecções urinárias, por exemplo, são algumas das patologias, das doenças que acometem os cavaleiros que montam em selas erradas. Então, essa escolha, como você bem falou, de colocar uma sela correta para o cavalo e para o cavaleiro, é uma das coisas que a gente tem como principal conteúdo, né, quando a gente fala de ajuste de sela. Agora, em relação ao ajuste, né, para determinadas atividades, existe a diferença, né, para um esporte ou para lidar com um animal? Tem essa diferença, o tipo de sela correta, melhor dizendo? Cada esporte, cada atividade tem a sua sela. E para todos esses itens, né, esporte, cavalgada ou trabalho de fazenda, você tem não só a sela adequada, mas o como colocar a sela da melhor forma, o melhor material. E a gente comenta que, independente daquilo que você queira fazer, o mais importante é manter, por exemplo, uma higiene, limpar as barrigueiras, lavar as mantas, independente do seu material, deixar secar sua sela na sombra, passar um óleo, por
por exemplo, a gente indica ou um óleo de amêndoa ou um óleo de lanolina para deixar a sela bem hidratada. Secar na sombra é ótimo, por quê? Porque o sol não vai dar aquela esturricada na sela. Então, os cuidados com o material são os mesmos que a gente teria com as nossas próprias roupas. Ninguém quer usar uma roupa suada e suja há muitos dias, porque senão começa a coçar, começa a machucar, meia suja, começa a fazer bolha no pé. Então, o mesmo cuidado que a gente toma com a gente toma com o cavalo também. Higiene, cuidados da manutenção do material é o que a gente indica para os cavalos também. Disse, né, sobre a sela, né, o cuidado dela após o uso. E agora, quando, além da sela, né, o animal também precisa de algum cuidado depois que você retira a sela, né, uma escovação, ou às vezes passar algum produto. O que fazer depois da sela para você ter um animal também saudável, né, depois de colocar a sela no animal, né, tem algum tratamento, algum manejo correto? A indicação é perfeita. Antes e depois, a gente precisa de cuidados de higiene. Então, o antes, né, o animal já está alimentado, a rotina dele já está ok. Passa-se uma escova, uma rasqueadeira, limpa-se os cascos. Esse primeiro cuidado vai garantir a saúde do cavalo durante a atividade, ou o passeio, ou o trabalho. Cuidar de alguma ferida, desembaraçar uma crina, só para ter certeza que está tudo certo. E depois do trabalho, os cuidados são um pouco mais com a higiene. A gente vai escovar um cavalo, ou dar uma ducha no cavalo, deixar ele esfriar, preparar uma alimentação para ele, ou colocar ele num piquete, numa sombra para ele descansar. E o material precisa ser limpo. Embocaduras limpas, ou com panos molhados limpos, ou com uma água limpa para tirar o excesso de sujidades da boca do animal, o que ele comeu no caminho, a baba mesmo, né? Deixar a embocadura limpa. A sela, a mesma coisa, mantas vão para o sol para secar, a sela vai também secar mais a sombra, e todos esses cuidados, eles garantem aquele material que você comprou, né? É um investimento no cuidado com o seu material, e o cuidado com o animal é imprescindível. A gente precisa do parceiro para poder fazer as atividades. Então, ele não pode de forma alguma se machucar. Com certeza. Agora só tem uma última pergunta, né, que é até uma dúvida minha, né, acerca das raças, né? Existe alguma diferença, né, entre as selas para cada animal? Porque a gente sabe que cada animal tem a sua morfologia, a sua estrutura. Existe essa diferenciação também? Que fenomenal essa pergunta, Pedro. Deveria existir, né? A verdade é que a gente ainda não chegou a um patamar onde cada tipo morfológico de cavalo tenha a sua própria armação, que é aquilo que vai dentro da sela, né? A alma, o coração da sela. Enquanto isso, a gente vai dando um jeitinho para adaptar as melhores selas aos cavalos. O que existe, porém, fora do Brasil, contudo, é que a maior parte dos cavalos de tração, que são servidos para sela, cavalos grandes, um bretão, um Clydesdale, eles já têm outros tipos de sela fora do Brasil. E sim, um dia a gente vai ter isso aqui também, com certeza, mas é por aí que a gente se baseia, qual é o tipo morfológico que o cavalo tem. E aí a gente escolhe selas mais largas, selas mais estreitas, mais curtas ou mais longas, dependendo do tipo morfológico do cavalo. Essa pergunta sua ninguém tinha me feito ainda, e é uma ótima pergunta. Que bom, obrigado, viu? É uma dúvida que eu sempre tenho, porque é um animal belíssimo, que merece todo o cuidado, assim como todos os animais, né? Diga-se de passagem, mas como a gente utiliza dele, né? Com um meio, né? Para se locomover para um lado para o outro, também a questão dele estar sempre com a gente, né? Na lida, no campo, fundamental. A gente vê aí o crioulo, o pantaneiro, por exemplo, né? São raças aí que estão, né? O cavalo nordestino também, o Márcio Campos, nosso repórter que fez, né? E apresentador, né? Do Jornal Terra Viva, fez uma matéria incrível sobre os cavalos. Muito interessante a gente falar sobre essa questão das selas, porque se a gente for ver, é o principal, né, para a gente conseguir ter aí
um bom desempenho durante a cavalgada e durante as atividades. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você nessa manhã, e o Terra Viva está de portas abertas para você trazer novidades para a gente, e quem sabe trazer aí celas que já estejam adequadas às raças. Isso aí, muito obrigada pela oportunidade, é sempre bom voltar aqui no Vem da Terra. Tá certo, um abraço para você, tenha um ótimo dia. Até mais. Bom,